Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o William Godoy. Como é que está aí o almoço com a família de Páscoa? Tudo certo? Uma feliz Páscoa para você e, claro, também para a sua família. Vamos falar sobre esse empate do Maracanã? Acabou 0-0 o clássico contra o Vasco da Gama. Pensando em ponta da tabela, liderança do Campeonato Brasileiro nesse iniciozinho não foi legal não. E além disso, o Flamengo acabou não dando para entender o porquê de uma estratégia que o Flamengo acabou utilizando, né? O porquê dele não ter utilizado uma outra estratégia. Chega junto aqui no nosso canal, vamos falar sobre essa partida do Flamengo contra o Vasco, vou mostrar algumas situações, alguns lances para vocês que acabam ilustrando um pouco dessa nossa percepção e mostra aquilo que o Flamengo fez, ou melhor, aquilo que o Flamengo não fez, né, meus amigos? Então deixa o seu like, deixa a sua curtida, se inscreva no canal, você que ainda não está inscrito aqui no nosso canal, aperta aí o inscrever-se e a partir disso, cara, a gente vai junto, diariamente falando sobre o nosso Flamengo, trazendo vídeos, análises, trazendo nossas informações, notícias, opinião, então você vai ficar junto com a gente nessa, beleza? Galera, é o seguinte, nesse empate de 0-0, isso eu começo mostrando para vocês, você vai lembrar, guarda essa parte para um outro momento no nosso vídeo. Mas guarda isso aqui que eu vou começar aqui, só para você saber o seguinte, ó. Vasco vê saída de bola ruim comprometer jogo contra Ceará. E além dessa informação, você pega essa resposta do técnico Carille, jogos anteriores. O João Vitor, né, zagueiro do Vasco, eu lancei no Corinthians em 2019, conheço bem, teve altos e baixos esse ano. A gente tem cobrado para que ele erre menos, acerte mais, seja mais simples, zagueirar, como fala no interior de São Paulo. Tem hora que tem que dar aquela zagueirada. Zagueiro bom é aquele que não toma gol, não importa como. Muitas vezes quer sair jogando limpo e se perde. Alguns momentos o bico para o zagueiro é legal. Beleza, pega essas informações e espera, guarda que a gente vai chegar lá. Bom, o Flamengo e o Vasco, o Vasco, né, teve algumas oportunidades, o Flamengo teve muito mais oportunidades, evidente, mas o Vasco chegou a mandar uma bola na trave, e aí no jogo do Maracanã, uma postura um pouco diferente e tal, e aí o Flamengo deu mas teve uma resposta legal. A resposta foi praticamente imediata, né? O Flamengo começa a sair jogando, tem sempre aquela, né, de tentar atrair para que o adversário vá buscar, né, essa bola nos pés do zagueiro do Flamengo. O Flamengo conseguiu quebrar bem essa jogada, inicia ali pelo lado esquerdo, né, uma boa já trama ali entre o Michael com o Arrascaeta, devolve para o Michael faz a finalização, foi uma finalização um pouco mais no centro do gol, mas foi uma boa jogada, foi uma resposta imediata. Logo após o jogador do Vasco acertar a trave, o Michael fez essa jogada. Lado esquerdo com o Michael, cara, várias oportunidades eram ali. O latifúndio na defesa do Vasco era no lado direito, ou seja, então o Michael tinha vários confrontos, mas, cara, não aproveitou. Vários confrontos de 1 contra 1, mano a mano, é tudo que um ponta quer, mas foi tudo que o ponta Michael não conseguiu. E aí o Felipe permanece com ele, né, fazendo essa jogada durante os 45 minutos, e ainda acrescenta mais aqueles 15 minutos protocolares que o Felipe sempre dá na substituição. Ele fica mais 15 minutos, então foram cerca de praticamente de 60 minutos de Michael na esquerda, onde ele não conseguiu, cara, é nítido. Ele não conseguiu criar essas, né, tinha muita oportunidade, mas muito mano a mano, mas ele não aproveitou. O Felipe tem essa, vamos chamar de mania, né, deve ser superstição, como outros técnicos brasileiros tinham no passado. Ele vai, espera o relógio, dá 15 do segundo tempo, faz a mexida, ele não mexe. É raro, né, ele mexer no intervalo. E às vezes essa necessidade, né, do cara não estar bem, já precisar ser trocado, tentar apostar em uma outra pessoa, às vezes, né, tem um preço aí essa demora. Bom, o Flamengo, isso aqui a gente vai precisar passar, né, como vocês estão vendo, aquele balanço defensivo, e aí o Vasco com todos os seus problemas, o Vasco consegue sair jogando, o Vasco consegue fazer o balanço. Para mim, não combinou. Como eu trouxe para vocês agora, eu trouxe a matéria, trouxe a fala do Carille. O Vasco da Gama é uma das equipes que mais erra em saída de bola no Campeonato Brasileiro e nesse primeiro, né, semestre praticamente do futebol brasileiro, envolvendo todas as equipes da Série A. O Vasco teve um índice altíssimo de erro contra o Ceará, contra o Corinthians, contra o Sport e contra o Santos.
E neste jogo contra o Santos, foi em São Januário, na estreia do Vasco, do Campeonato Brasileiro, o Vasco chegou até a tomar um gol por causa disso. Ele erra na saída, o Santos recupera, o Tiquinho dá um passe em profundidade e se eu não me engano, foi o Bareal, marcou o gol do Santos. Então, é notório, o Vasco tem esse defeito, é um defeito do time, já reconhecido até pelo técnico Carille, falados, matéria, todo mundo sabe. Por um outro lado tem o Flamengo, que é um dos times do campeonato que mais rouba a bola próximo à área do adversário. Se vocês pegarem um mapa de calor, eu posso até mostrar isso depois para vocês, tem um gráfico que mostra as recuperações de bola do Flamengo. O Flamengo é o time que mais recupera a bola próximo à defesa do adversário, porque o Flamengo faz isso muito bem. Sabe-se lá o porquê. Justamente nesse jogo, a estratégia do Felipe Luiz era fazer mais o balanço. Então a gente via muito mais o Flamengo fazendo balanço horizontal do que aquela pressão onde tinha a pressão da primeira linha, a pressão da segunda linha, tentando todo mundo esmagar, colocar Verratti para atacar a profundidade. Cara, estratégia completamente equivocada, que não combina nem com o Flamengo e nem com o Vasco. Seja para o Vasco sair, ou seja até para o Vasco aproveitar o espaço, porque ele tem dificuldade. O Verratti é um jogador lento, o Coutinho não é um jogador também dos mais velozes. Não deu para entender essa do Felipe Luiz, então o Flamengo não aproveitou a principal fragilidade do Vasco. A verdade é essa. E aí a gente vê mais ou menos isso, né? É buscar fazer o balanço e aí não aproveita, cara. O Vasco tem uma dificuldade gigantesca para sair jogando, mas o Flamengo adota uma estratégia que não força essa saída, aí não tem muito que se... A verdade é essa, não tem muito o que se fazer e o que se lamentar. A verdade é essa, né? A gente tem que ser justos aqui. O Felipe depois vai promover já, né, depois de 15 minutos no segundo tempo, ele vai promover algumas mudanças, já no primeiro tempo, né, mais lá e cá, mas o segundo tempo não. No segundo tempo acaba sendo praticamente todo do Flamengo e o Vasco tem a intenção de tentar sair em contra-ataque, mas não é o grande forte assim do Vasco. E entre todas essas mexidas, cara, isso é uma grande defesa, né? Isso é uma grande defesa do Leonardo Jardim. E ele vai e coloca a rapaziada, né? O Varela acaba depois entrando no lado esquerdo, o Pedro como esse homem de referência. O Bruno não fez um bom jogo, Foi mais um jogador também que acabou saindo, né, daquela média que a gente fala, principalmente quando o Bruno precisava fazer esses apoios mais frontais, tecnicamente não estava conseguindo fazer. Ele vai, coloca o Plata joga um pouco mais à frente e tal, e aí entra o Pedro, que é o centroavante. O Pedro tem essa belíssima cabeçada, e aí o Léo Jardim fez uma grande defesa, aí mérito total ali do Léo Jardim. A estrutura do time muda um pouco no sentido, né, de ter um homem mais de referência, um goleador, tem um jogador, né, e aí o Flamengo já tenta explorar um pouco mais os lados, o Vasco assume ali a sua inferioridade de fato, e aquilo começa a querer já sobreviver. Tem um grande goleiro, com o Léo Jardim, apesar de não estar num bom momento, faz defesas ali bem importantes. O Piton não estava perseguindo o Wesley, como em confrontos anteriores, já estava fechando um pouco mais, então a linha do Vasco estava mais sustentada, o Wesley tinha mais espaço até, e depois, no segundo tempo, explorou mais esse espaço. O primeiro tempo era um pouquinho mais tímido. O Gerson era o jogador do Flamengo que mais teve oportunidade no primeiro tempo, né? Finalizações, uma boa cabeçada, mas de algumas que ele acabou isolando. O Flamengo tem chances. A grande questão é, o Flamengo não tem chances recuperando bola, pegando a bola dos pés do zagueiro do Vasco, que eles entregam. Se o Flamengo criou, um exemplo, 8 oportunidades claras, talvez se ele tivesse feito essa pressão, como ele faz, talvez ele tivesse 10 oportunidades claras. E entre essas 10, talvez tinha feito uma dessas 10. Então, assim, talvez tenha faltado 2 oportunidades claras e 2 dessas poderiam ser uma situação como essa. Então, foi decepcionante, de fato, tá? A postura do Flamengo nessa marcação. E aí, com a bola parada, o Flamengo teve outra oportunidade ali, um bom cabeceio do Plata. Subiu bem, mandou ali por cima do gol e foi se arrastando ali esse 0-0, até que no minuto final teve uma outra finalização do Pedro, mas foi ao centro, né? E aí o Léo Jardim, bem posicionado, cumpriu ali o seu papel e fez a defesa. Fica um gosto amargo da decepção do Flamengo não ter exercido aquilo que ele faz bem e não ter forçado o erro do adversário. Felipe Luiz fala muito sobre estudar o adversário, sobre ler o adversário, entender as fraquezas do adversário. Nesse jogo, o Flamengo não atacou a principal defesa do adversário. O Carille já falou sobre isso,
Os jogadores do Vasco, é nítido, é só acompanhar. A estatística diz isso, mas parece que o Felipe Luiz negou tudo isso e quis fazer um outro plano de jogo. Não atacou a principal fraqueza do adversário. Um princípio básico, decepcionante. Essa opção do Felipe para esse jogo, estrategicamente, foi decepcionante. Grande abraço, tamo junto. A gente vai se vendo, uma grande Páscoa aí para todos vocês e para a família de vocês. A gente vai se vendo aí, um grande abração e valeu.